Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai pensar a respeito do seguinte: nossas atitudes revelam nossas verdadeiras intenções. Então não sai daí não, querido. Fica comigo até o final. Vamos junto! Aproveita, né? Enquanto a gente não começa, já se inscreve no canal rapidinho. Quando você pega aí o copo d'água, clica no botão inscrever. Pronto, já vai estar inscrito. Eu recomendo ainda clicar no sininho. Clicando no sininho, marcando a opção todas, você é notificado a cada vídeo novo que aparece aqui no canal. Agora a gente não está conseguindo mais fazer os vídeos diariamente, né? Todo dia não está fazendo por conta do trabalho, nosso aqui, o trabalho da igreja também. Então tá um pouco complicado porque leva muito tempo, né? Só lembrando que aqui não são meditações, não é uma leitura e uma breve reflexão. Isso aí dá para fazer rapidamente, né? Quem faz o TSD ali, todo dia você está fazendo uma meditação na palavra e dizendo que a palavra de Deus diz no teu coração. Isso aqui é um estudo, né? Então requer pesquisa, requer leitura, requer olhar em livros, ver enciclopédias. Então demanda tempo, tem que acessar também o material. Então a gente está com um pouco de dificuldade para voltar a fazer diariamente. Mas pode ter certeza que assim que possível a gente vai estar colocando o maior número de vídeos aqui para que você consiga ter um estudo aí apropriado, tá certo? Então nos ajude também no canal, querido. Faça essa contribuição. Quanto mais gente tiver no canal, quem sabe a gente começa a monetizar aqui no canal também, e assim a gente começa a crescer e conseguir contratar alguém para fazer a edição, pelo menos, né? Que aí já dá para a gente preparar o vídeo e alguém edita. Então curta, comente, compartilhe, nos ajude a alavancar o canal aí. Clica também nesses livros, a capinha deles vai estar aparecendo aqui do lado, né? Você não vai conseguir clicar no livro, né? Mas no primeiro link da descrição, ou então no link da bio, tanto do YouTube quanto do Instagram, do Facebook ou do X também, você vai ter acesso a esses livros, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, né? São 2 livros que trazem muitas respostas a muitos questionamentos e às vezes a gente sozinho não consegue chegar a essas conclusões lendo a palavra de Deus, tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, e os versículos são o 10 e o 11. Então vamos lá para a leitura de Romanos 2, versículos 10 e 11, que diz assim: Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Glória a Deus por isso aqui, né, querido? Lembrando aqui que esse porém, no início aqui do versículo 10, é aquele mesmo sentido que a gente fala do mas, né, que é uma conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, tem os mesmos significados, né? Mostrar que antes dele, estava sendo falado antes dele, é uma posição e depois dele é uma posição oposta, né? É uma posição adversa, uma posição contrária. O versículo 9 estava falando de tribulação e angústia para aqueles que não morrem com Cristo, e o versículo 10 vai então falar daqueles que morrem com Cristo. Lembrando aqui, né, que Paulo vai fazer assim, né? É óbvio que ele não escreveu dividindo em capítulo e versículo, essa divisão só apareceu no século XIII, né? Ele não escreveu assim, mas aqui didaticamente a gente pode pegar o 10 se junta com o 7 e o 8 e 9 se juntam também, então se complementam, né? O 7 e o 10 dos que são salvos e o 8 e 9 daqueles que não são salvos. É importante a gente observar, antes de entrar na questão da glória e honra, é importante a gente comparar aqui a forma verbal, que diz no versículo 9, daquele que faz o mal com o pratica o bem. Então, o tempo verbal, a ideia aqui desse tempo e do modo verbal aqui no grego, é exatamente dar aquele sentido de continuidade. Então, o que está se falando aqui é de algo que é contínuo. Então, tanto faz no versículo 9 quanto pratica no versículo 10, a gente vê que Paulo destaca as ações contínuas, são os que fazem constantemente. Ou seja, é uma questão de se você cometeu um erro, você fez alguma coisa, se aconteceu algo de errado, ou se você, né, falhou em algum momento. Todos nós falhamos, e a Bíblia mesmo fala, todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. Capítulo 3, a gente vai falar sobre essa questão. A questão não é essa, a questão são das atitudes. Ou seja, você vai escolher um ritmo de vida, você vai escolher companhia, você vai escolher os lugares que te dão prazer, os momentos que te dão prazer, o que traz realmente alegria ao seu coração, o que você está
realmente buscando, almejando, quais são os seus objetivos de vida. Tudo isso, para quem é cristão, para quem é salvo, ele vai gerar em torno e vai ter Deus sempre em todos os pontos, todos os aspectos. Quem não é salvo vai ter ali prazer da carne, vai ter ali luxúria, vai ter talvez uma vontade de ficar rico, adquirir muitos bens, ter, né, muitas relações sexuais. Então, os objetivos passam a ser outros. As atitudes contínuas caminham nessa direção. Então, esse sentido aqui dessas atitudes contínuas, essa ação contínua, é exatamente de mostrar que os teus passos dentro do caminho que você escolheu. Então, se você escolhe um caminho, você vai dar passos numa direção. Se você escolhe outro caminho, os teus passos vão ser em outra direção. Então, à medida que você vai dando passos, isso vai apontando para onde você vai. Eu já dei um exemplo aqui que eu moro no meio, né, entre os meus amigos em Porto Alegre e a minha família no Rio de Janeiro. Então, à medida que eu saio de casa, se você acompanhar ali pelo, né, aquela localização que manda ali em tempo real, à medida que eu for caminhando, eu não preciso te dizer para onde eu estou indo. Mas à medida que o pontinho ali dentro do mapa for caminhando, você vai perceber, pô, ele está indo na direção de São Paulo, do Rio de Janeiro. Ou não, ele está indo na direção de Porto Alegre. Então, os passos ali, a caminhada, vão apontar. Então, esse sentido aqui do modo e do tempo verbal fala muito nesse sentido, né? Nessa questão dessa caminhada constante. E quando fala aqui de glória e honra, né, é importante a gente observar que, assim como no versículo 7, a gente falou já alguma coisa a respeito disso, há aqui também a informação no versículo 10. Entretanto, aqui há uma mudança. Se você ler o versículo 7 de Romanos 2, fala assim, olha, vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, a glória, a honra e a incorruptibilidade estão no futuro, é alguém que está procurando. O versículo 10, no entanto, está falando já de presente, ou seja, é aquilo que vai ser alcançado, aquilo que vai ser recebido. Então, no versículo 7, é algo que o cristão almeja, é algo que ele tem como objetivo, que ele quer alcançar. E no versículo 10, Paulo está afirmando que isso será alcançado e que isso vai ser atingido. E aqui, querido, vale uma reflexão, e é importante a gente entender essa questão de glória e honra. Você vai ver isso também em outros textos do Antigo Testamento, porque a gente vai observar uma doutrina, que a gente vai observar aqui, na realidade, é uma doutrina que era muito comum no meio apostólico. A gente vai observar que a maneira como eles falam era algo que era natural, era uma pregação natural entre eles ali no Novo Testamento, mas que não, na nossa época de hoje é pouco pregada. As pessoas não falam muito nesse aspecto, as pessoas não falam muito nesse sentido. Houve uma época em que se cantavam muitos louvores relacionados a isso, se falava um pouco em relação a isso, mas durou pouco tempo e logo depois as pessoas falam muito na questão aqui da terra, da prosperidade, da vida aqui na terra, e a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a isso, porque a nossa vida não pode ser almejar, desejar e querer o bem para as coisas aqui da terra. A gente precisa pensar na glória e na honra da maneira como nossos pais apostólicos e o Novo Testamento traz para nós. Então vamos ler alguns textos para a gente compreender essa doutrina da glória e da honra do cristão, da glória e da honra que o cristão também vai receber. Cristo foi glorificado e a gente vai ver o texto aqui que nós, da mesma forma, também seremos glorificados do mesmo jeito. Mas vamos ver alguns textos bíblicos aqui. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, e vamos ler os versículos de 3 a 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 8, fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra
na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto mais, na qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então observe aqui essa doutrina do entendimento, da certeza de que se eu estou em Cristo e a minha fé está em Cristo, é certo de que eu receberei uma glória, de que eu habitarei. Repare o versículo 7 aqui de 1 de Pedro, capítulo 1. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, as tuas atitudes estão revelando a tua intenção de entrar no reino de Deus, uma vez isso confirmado, muito mais preciosa do que o ouro perecível, ou seja, para você a salvação, estar no céu, vale mais do que qualquer ouro daqui da terra, porque isso é perecível, mas a glória será eterna. Mesmo apurado por fogo, melhor ouro, mesmo apurado por fogo, redunde em glória, louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, esse deve ser algo que precisa estar em nossa mente, no nosso coração, na nossa certeza. Vamos ver mais textos aqui, o capítulo 5 aqui da primeira carta de Pedro. Vamos ler os versículos de 1 a 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4, fala assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, que é Jesus Cristo, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Repare aqui na certeza de Pedro, uma pregação consciente, certo, sem dúvida nenhuma, de que alcançará a coroa da glória, porque a sua fé está confirmada e as suas atitudes apontam nessa direção. Vamos dar mais uma lida em outro texto aqui do Novo Testamento, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, vai falar o seguinte: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E a gente precisa mostrar para Deus o quanto a gente realmente ama a vinda de Jesus Cristo. Repare aqui nessa certeza de Paulo. A minha coroa já está reservada, mas ele fala não somente a minha, mas a de todos nós. E vamos voltar lá para Romanos, porém, vamos ler o capítulo 8, versículos 17 e 18. Romanos, capítulo 8, versículos 17 e 18, fala assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa é uma certeza que Paulo tinha aqui, que ele fala aqui nos textos, que a gente percebe que era comum na pregação apostólica, talvez em função da perseguição, se martelasse bastante isso, né? Se precisasse de reafirmar isso. Só que eu acho que hoje, diante talvez de uma vida boa, diante de muita coisa tranquila, de prosperidade, na maioria dos países, né? Não é a realidade em alguns países do Oriente Médio e da Ásia, a pregação cristã, né? A Coreia do Norte está em forte perseguição, a Índia, ore pelas igrejas na Índia, está sofrendo muito, alguns países do Oriente Médio estão sofrendo demais, Nigéria também na África, alguns países africanos, há um sofrimento, uma perseguição muito grande a quem é cristão, mas a gente vive no mundo ocidental uma certa regalia, um certo avivamento, igrejas crescendo, igrejas grandes, igrejas ricas, muita gente bem. É importante frisar isso também. A gente precisa refletir mais sobre isso. As nossas atitudes revelam as nossas intenções. Então, se a nossa intenção é a riqueza aqui na Terra, querido, a gente vai viver e morrer por isso. Agora, se as nossas intenções é estar com Cristo, é ser glorificado, se a gente tem essa certeza, um dia eu serei glorificado, um dia eu serei co-herdeiro com Cristo da glória que há de ser revelada, não só em mim, mas em você também, que crê em Jesus Cristo.
Tá legal? No versículo 11, ele vai trazer para nós aqui, e tinha um significado muito grande para os judeus que estavam lendo aquela carta, como nós já falamos nos versículos passados, havia uma questão ali entre judeus e gentios, que os judeus carregavam, os judeus estavam se convertendo ao cristianismo, mas estavam trazendo uma crença que eles tinham antes, de que só pelo fato de serem filhos de Abraão, pelo sangue e pela carne, eles já estavam salvos, independente se fizesse o bem ou o mal, independente se vivesse das suas atitudes, da maneira como vivesse. Eles acreditavam que eles seriam salvos só por causa do sangue. Paulo está dizendo aqui que não. E o versículo 11 tem muito significado nesse tipo de mentalidade, porque Paulo vai dizer que para Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, não é por causa da etnia, não é por causa da sua cor, não é por causa da sua altura, não é por causa da sua riqueza. Deus não faz separação de pessoas. Se ambos professam a mesma fé, se os dois caminharam na mesma direção, se os dois tiveram atitudes que revelam as intenções de entrar no céu, os dois serão igualmente salvos. Se os dois caminham através da luxúria, da pornografia, seguindo os prazeres da carne, as riquezas desse mundo, segundo as ordens e as diretrizes desse mundo, se dois estão caminhando na mesma direção, não importa o país, a etnia, a raça, a cor, a altura, a conta bancária, não importa. Se os dois estão caminhando na mesma direção, eles vão chegar na mesma direção. Então, Deus não faz a distinção de pessoa. Nós é que fazemos a distinção e a separação dos caminhos, e nós é que precisamos escolher qual caminho é que eu vou seguir. Então, compete a mim e a você escolher o caminho para seguir. Uma vez dentro desse caminho, não há nenhuma distinção, nenhuma separação a respeito de etnia, de cor, de altura, de classe, de se tem mais religiosidade ou menos religiosidade. O que importa é estar no mesmo caminho. Deus vai pegar aqueles que estão no mesmo caminho. Para uns ele vai dizer, vinde a mim benditos do meu Pai. Para outros ele vai dizer, apartai-vos de mim malditos, porque eu não vos conheço. Tá bom, gente boa? Esperamos aí no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.